Mateus 18, versículo 21 e 22, diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus amados, essa passagem desse diálogo de Pedro com Jesus, ela nos mostra como a gente deve proceder em relação ao perdão. Perdoar talvez seja a coisa mais complicada que o cristão tem a se fazer. Por quê? Quando alguém comete algum erro contra nós, o primeiro desejo que vem na gente é que aquela pessoa seja punida de alguma forma. Mesmo que a gente não pense em coisas extremas, em coisas absurdas, mas o nosso senso de justiça, ele é totalmente diferente do senso de justiça que Jesus veio nos ensinar. O primeiro pensamento que nos vem é o que aquela pessoa seja de alguma forma punida por aquele erro que ela cometeu conosco. Jesus, no entanto, nos ensina que a gente deve perdoar. E perdoar não é somente uma questão que a gente pode ou não fazer. Perdoar para nós é uma questão, de acordo com os ensinamentos de Jesus, é uma questão primordial para que a gente consiga ser perdoado. Isso nos leva a pensar que se a gente não consegue perdoar, como é que a gente vai ter condição de pedir perdão? De que forma? Porque nós vemos que em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, Jesus nos ensina como que a gente deve proceder nas nossas orações. Na verdade, ele nos ensina qual que é a oração que devemos fazer. Ele nos dá o norte de qual que é a nossa oração enquanto filhos de Deus. Essa oração, ela é a oração mais importante que o cristão tem a fazer, que é a oração do Pai Nosso. Ele diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, se a gente for parar para poder fazer uma análise dos versículos que a gente leu anteriormente, que está em Mateus 18, versículo 21 e 22, onde Jesus diz a Pedro a quantidade que ele deve perdoar. Pedro estava perguntando se deveria perdoar até 7 vezes, que já é um número extremamente grande. Jesus, para mostrar para ele que o perdão ele não deve ser limitado à quantidade, ele diz a Pedro que não 7, mas 70 vezes 7. Então isso aí demonstra que Jesus ele nos manda, ele nos ordena que perdoamos, porque é condição essencial para que a gente consiga o perdão. E quando ele nos diz na oração do Pai Nosso, que ele nos manda a perdoar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está dizendo que qualquer que seja a dívida que alguém venha a ter conosco, apesar de ser algo que a gente julga que seja muito grande, muito difícil de ser perdoado, precisa sim ser perdoado. Não existe tamanho, qual que é o tamanho do erro que a pessoa teve para conosco, para que a gente venha perdoá-la. Então não há uma condição
Perdoar é uma necessidade do cristão. Ele precisa perdoar. E quando a gente vê também lá na cruz do Calvário, em meio àquele sofrimento tremendo que Jesus passou, em Lucas 23, versículo 34, Jesus diz o seguinte: apesar dele estar passando por aquele problema de extrema dor, ele, no entanto, ele pede ao Pai para perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, porque, dizendo ele da seguinte forma: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. Então é outra passagem que nos mostra que não há limite para o perdão. Uma pessoa passando por uma dor extrema, quando foi a situação de Jesus, dor essa que nenhum de nós teríamos condições de passá-la, e naquele momento de extremo sofrimento, a maior preocupação dele era com o quê? Era com o perdão. Porque a maior missão de Jesus aqui na terra foi de trazer o ensinamento a nós, para que a gente viesse ser salvo com este ensinamento que ele veio nos passar. Dentre todas as formas de viver que ele nos ensinou, a retidão, aquilo que a gente precisa de fazer para ser salvo, a principal delas é a questão do perdão, que a gente só consegue ser perdoado quando a gente perdoa. E nesse momento que Jesus estava sendo crucificado, onde ele diz: Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem, isso nos demonstra uma atitude, de certa forma, interessante. Por quê? Será que aquelas pessoas que estavam crucificando a Jesus realmente não sabiam o que estavam fazendo? Ou será que aquela palavra de Jesus, onde ele diz: Pai, perdoe porque eles não sabem o que faz, não é uma forma de abrandar o coração do Pai da ira que ele estava tendo naquele momento contra aquelas pessoas que estavam crucificando a seu filho? Porque eu digo para vocês, Deus, sendo Pai, ele, apesar dele saber tudo o que iria acontecer com Jesus, porque quando Jesus veio para viver entre os homens, ele já veio consciente de tudo o que ele teria que passar. E o próprio Deus Pai, ele já sabia também de tudo que Jesus ia ter que viver para que a humanidade fosse salva. Só que aquela situação, na condição de Pai, na condição de Deus, como Pai de Jesus, naquele momento, vendo aquele sofrimento extremo do Filho, com certeza o seu coração se encheu de ira pela humanidade. E Jesus, como sendo uma pessoa extremamente amorosa com o ser humano, ele, para abrandar o coração do Pai naquela ira que ele estava sentindo em relação àquelas pessoas que estavam crucificando a ele, ele pede perdão por aquelas pessoas que estavam fazendo algo de tamanha magnitude com ele. Então, meus amados, o que eu quero que nós possamos entender desses 3 capítulos e estes versículos que eu coloquei para que a gente viesse meditar nessa manhã, o que eu queria que a gente pensasse bem a respeito disto é que não existe dor maior do que a dor de você estar sendo pregado numa cruz, que é a dor que Jesus viveu, não só o momento de ser pregado na cruz, mas todo aquelas dores que ele veio passando nos momentos que antecederam a este ato maior, que foi o ato da sua crucificação. Então, por mais que a pessoa erre conosco, por mais que a pessoa faça alguma coisa que a gente julgue que isso não é possível de ser perdoado, nós precisamos sim, se nós queremos seguir
os ensinamentos de Cristo. Se nós queremos conseguir a nossa salvação, nós temos sim que aprendermos a perdoar. E que nas nossas orações a gente venha pedir a Jesus que nos ensine a perdoar, porque realmente eu entendo que é muito difícil o perdão, dependendo da situação, dependendo do que foi feito conosco, é uma coisa quase que eu diria que impossível, mas o impossível para nós é possível para Deus. Então que a gente peça a Ele que venha nos ensinar essa forma de exercer o perdão, porque a gente precisa de aprender. Não há como servir a Deus se a gente não sabe perdoar. E que a gente venha entender também que perdoar é, com certeza, apagar aquele momento de nossa vida. Porque tem muitas pessoas que se dizem perdoar, mas não conseguem esquecer. Eu já ouvi até algumas pessoas dizerem que perdoar não é ter uma amnésia, mas deveria ser. Porque não tem como a gente perdoar algo que aconteceu conosco se a gente ficar lembrando daquilo ali. Porque nós, seres humanos, infelizmente, nós temos uma fraqueza muito grande em relação àquilo que nos está machucando. Então, se a gente diz que perdoou, mas que não esqueceu, que perdoar não é ter amnésia, a gente não conseguiu perdoar. A gente só consegue perdoar alguém de forma efetiva é quando a gente anula, a gente apaga aquele evento de nossa existência. Somente dessa forma nós conseguimos perdoar de verdade da maneira que Cristo nos manda fazer. Então que a gente peça nas nossas orações, através da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, através do diálogo que a gente tem com Deus, porque a oração verdadeira, ela não é um monólogo. A oração verdadeira é um diálogo de um filho com o Pai. Então, que a gente possa falar, mas que a gente consiga ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Porque a única forma da gente conseguir exercer esse perdão, a gente conseguir anular a todo e qualquer problema, por mais sério que pareça, que o nosso irmão fez conosco, a única maneira de a gente conseguir é através dos ensinamentos de Cristo e através das nossas orações, que Deus venha nos ensinar, que Deus venha nos falar mesmo a forma que Ele quer que nós façamos, para que a gente consiga, sim, perdoar de verdade e que a gente possa, ao fazer a oração do Pai Nosso, que ela seja sincera, que ela seja verdadeira, que realmente nós estamos pedindo a Deus o perdão por nossas dívidas, mas que nós também estamos perdoando aos nossos devedores, porque não há forma de pedir perdão se a gente não perdoa. Que todos tenham um excelente dia e que Jesus venha cada vez mais iluminar-nos para que a gente tenha um bom entendimento da Tua Palavra. Fiquem todos com Deus e um ótimo domingo a todos.